Olá. Boa tarde, professor. Boa tarde. Vamos pegar o nosso livro didático, né? Que é o livro que a gente divide com as outras matérias. Que página, professor? 37. Cheguei. Quem chegou? Seu aluno preferido, né? Meu aluno preferido. Nossa, que coisa séria isso aí. Deixa eu só mandar o vídeo aqui do sexto ano. Lembra mais de mim, não, professor? Parece voz de João. Então, sou eu, professor. Tudo bem com o senhor? Sim, e você? Tudo bem, obrigado. Você falando isso aí, seu aluno preferido vai ter ciúme, hein? Brincadeira, professor. Só um minutinho, tá, gente? Professor, a gente vai continuar a redação? Não, João, eu pedi para vocês continuarem, lembra? Ah, é. Então vamos lá. Todo mundo já colocou aí na página? Eu já, professor. Vamos lá. O negócio daqui do Zoom, para poder aumentar a tela, sumiu. Calma aí, deixa eu interromper isso aqui. Que estranho isso. Gente, a gente vai falar de resenha, tá?
No caso, resenha é uma resenha crítica, é um texto que nós fazemos com as informações do tema do livro e sobre o autor. Não é essa resenha agora que as pessoas vão para a casa do outro, levam 1 quilo de carne, bebida e fazem churrasco e pagode, não. É isso não, tá? É uma resenha crítica. Ó, agora você vai ler outra resenha crítica. Está falando outra resenha crítica, porque vocês vão começar a ler o capítulo com uma resenha com a tia Carla e terminar comigo. Ela se refere ao filme A Invenção de Hugo Cabret, lançado em 2011. A Invenção de Hugo Cabret. Tem para mim, João, primeiro, por favor. A Invenção de Hugo Cabret. Uma aula de história. Uma declaração de amor ao cinema. Calma aí, professor. Uma aula de história, uma declaração de amor ao cinema. O mestre dos filmes violentos estreando na ficção infantil. Um dos gênios da cultura audiovisual atual em sua primeira aventura na tecnologia 3D. Várias são as formas de apresentar a invenção de Hugo Cabret. Longa de Martin Scorsese, campeão de indicações ao Oscar 2012, mas nenhuma delas dará conta de todos os méritos desse filme inacreditável. Simples e impressionante, moderno e reverente ao passado. Maduro e pueril. Está uma obra que vale mais por tudo que é representado do que pelo que apresenta em si. Enquanto história é bonita e competente, mas também convencional e previsível, já como experiência fílmica e daquelas que permanecerá com o espectador por muito tempo após o término da projeção. Tamanho será o impacto das imagens apresentadas e das qualidades reunidas. Dono de 10 indicações ao Oscar em toda a sua carreira, poderá levar as 2 estatuetas esse ano. As categorias de Árvore da Vida ou Artista são mais merecedores. Por outro, é certo que ninguém ficará contrariado com essas escolhas, pois o trabalho aqui apresentado é exemplar, baseado no livro homônimo de Brian Selznick. A invenção de Hugo Cabret até pode ser apresentada como uma fábula absolutamente sem contraindicações, recomendado para públicos de toda a cidade. Hugo Cabret, Asa Butterfield, é um órfão que mora nas engrenagens do relógio da estação central de trem de Paris, na virada do século XX. A mãe morreu quando ele era muito pequeno. O pai, Jude Law, em participação afetiva, faleceu em um incêndio e o tio Ray Winston também apareceu rapidamente, que ficou como seu responsável. Foi encontrado bêbado no fundo do Sena. Tudo o que o garoto precisa para não ser descoberto e enviado ao orfanato é manter os relógios funcionando, permanecer invisível aos olhos do guarda, Sacha Baron Cohen, e conseguir as peças que lhe faltam para consertar a última descoberta deixada pelo pai, um autômato robô, que pode conter um importante segredo. Nessa missão, ele tem como ir à loja de brinquedos no George Kingsley, como sempre impecável. Mas, ao tentar um novo furto, é pego e seu plano desfeito. Em desespero, acaba contando com a ajuda da sobrinha do seu avô, Isabelle, Chloe Grace Moretz. Juntos, os dois irão descobrir uma magia inesperada, a do próprio cinema. Quer que eu vá, João? Você continua. Pode ir, professor. Ok, obrigado. Afinal, o Sr. Georges é ninguém menos do que o célebre Georges Méliès, um dos principais promotores do início da sétima arte. Um dos primeiros homens a apostar no cinema como cultura e de explorar ao máximo o seu potencial. Ao menos para a época, com a chegada da Primeira Guerra Mundial, foi relegado ao esquecimento e teve seus sonhos transformados em pó, mas não para todo o sempre. E esse é um dos principais feitos de invenção de Hugo Cabret, recuperar não só o talento de Scorsese, como um cineasta capaz de se comunicar com mais amplos públicos, como também resgatar a própria magia do cinema. Sua longa duração pode parecer excessiva em alguns momentos,
Mas no balanço final, esses pequenos deslizes são recompensados por um dos visuais mais fantásticos dos últimos tempos, com o uso aprimorado dos efeitos 3D, e principalmente por uma história que sabe combinar com habilidade todos os elementos de um bom programa, do início ao fim, sem escorregar no melodrama e ainda assim emocionar como poucos. No parágrafo inicial do texto, o resenhista já apresenta uma avaliação da obra A Invenção de Hugo Cabret. Nessa avaliação, predomina uma crítica positiva ou negativa. Justifique sua resposta utilizando trechos da resenha. É predominantemente positiva, né, gente? Ele começa a falar que é uma aula de história. Se eu estou falando que o filme é uma aula de história, significa que o filme tem tantas informações que eu estou aprendendo com ele. Fala também que é uma declaração de amor ao cinema, ou longa de Martin Scorsese, campeão de indicações ao Oscar 2012, mas nenhuma delas dará conta de todos os méritos desse filme inacreditável. Pode ir, professor. Tá. Tua mãe tá Pode aí, não, Matheus? professor, estou copiando. Simone está aí, Matheus? Oi, professor. Simone está aí? Não, Sua peraí que eu mãe vou chamar ela. Não, precisa não, só manda um abraço para ela. Ah, tá. Pode deixar. Tá bom. Ô, João, você já acabou isso aí, João? João professor, estou Gabriel. copiando. Professor, porque o meu está um pouco atrasado. Tem como você tirar print? Não. Estou terminando já, professor. Tá ok. Pode ir? Vamos lá. Que observação desfavorável o autor faz sobre o enredo do filme nesse parágrafo? De acordo com o autor, a história, embora seja bonita e competente, é também convencional e previsível. Ela é bonita e competente, a história. Só que, ao mesmo tempo que ela é bonita e competente, ela é convencional, ou seja, é sempre a mesma coisa e previsível. Por ser sempre a mesma coisa, eu sempre vou saber como vai terminar. Estão entendendo? Deixa eu ver quem está aqui nessa. Sim. Posso, João? Posso, Arthur? Posso, Matheus Mol? Eu estou em convencional. Dois. Ainda que haja muitos profissionais envolvidos na criação e na produção de um filme, o autor da resenha atribui um destaque maior a um desses profissionais. É a invenção de Hugo Cabret. Identifique qual é esse profissional e como o autor o caracteriza.
Olha lá, gente. Trata-se do diretor do filme Martin Scorsese, a quem o autor chama de mestre dos filmes violentos e gênio da cultura audiovisual. Que fator possivelmente contribui para o destaque dado a esse profissional no texto? Espera-se que os alunos reconheçam como fator o fato de Scorsese ser um diretor bastante reconhecido e premiado na história do cinema, tendo recebido 10 indicações ao Oscar durante a carreira, até o momento da escrita da resenha. Ah lá, gente, está dizendo quem ele é, né? Ele é um profissional, então ele é super reconhecido, ele é premiado pela história do cinema, né? É uma referência, na verdade. Então, por isso as pessoas falam dele. Você vai estar com dúvidas de matemática, você vai perguntar para mim? Não. Não, né? Vocês vão perguntar para os professores que dão matemática para vocês. Se vocês estão com dúvida de português, vocês vão perguntar ou para mim ou para a tia Carla, não é? É assim. Sim. Posso? Pode prosseguir, professor. Tô terminando, professor. Eu tô na B. Tá, eu vou começar aqui, tá, João? Aí você... 3. De acordo com o autor, o filme deve ser recomendado a um público específico. Por quê? Não. Segundo o autor, o filme não tem contraindicações. Indicá-lo somente ao público infantil é reduzir a obra. Para ele, deveria ser recomendada a público de todas as idades. Gente, olha só. Quantas vezes vocês foram ao cinema com os pais de vocês? Muitas. Ou algumas. Toda vez que eu vou. Quando você não está entendendo alguma coisa, seu pai e sua mãe não te explicam o filme? Sim. Então, Ou é o contrário. ou então é importante, né, João? Seus pais não entendem, João. Não, professor. Então, não é isso. Às vezes, quando Ah, é filme que eles... da época deles, aí eu pergunto. Mas aí, quando é série em quadrinho, HQ, eles me perguntam e eu respondo para eles e explico. entendi. Ó, você está falando uma coisa aí, João, que está acontecendo muito com meu sobrinho, que agora estão tendo os livros novos paradidáticos, que não foi que quando eu era criança não tinha. E eu tenho que ler o livro para poder explicar para o meu sobrinho, junto com ele. É igual se eu for ao cinema com ele, eu tenho que pegar, eu tenho que ver para caso ele tenha alguma dúvida, eu poder explicar. Então, eu não posso dizer que o filme é só para criança, porque o adulto acaba vendo. É... João, você está onde? Na 3. Ok. Em qual dos parágrafos do texto o autor apresenta o enredo do filme? Ou seja, gente, a história do filme, né? Esse enredo é apresentado de forma detalhada ou resumida. Há referências ao final do filme. Por que possivelmente o enredo foi apresentado dessa forma? Olha só, o enredo é apresentado no terceiro parágrafo do texto, de forma resumida, não havendo referência ao final do filme. Espero que os alunos infiram que o autor expõe o enredo de forma sistematizada, não faz referência ao final, para não prejudicar a experiência do espectador ao assistir ao filme, por isso que é resumido, porque as riquezas dos detalhes vocês verão com o filme, né? Pois é interessante que o público não conheça todos os detalhes
antes de assistir a obra para que possa surpreender e criar sua própria interpretação dela. João, você já está na 4? João Gabriel. Ué, o que eu fiz aqui, gente? Já, gente? Vocês estão aonde? Gente, vocês estão me ouvindo? Sim, professor, estou te ouvindo. Ah, então tá bom. Então, olha só. O João Gabriel está aí? Gente? João Gabriel caiu. Professor, tá. O nome dele tá aqui, ó, João Gabriel, mas. Hum. Então, olha só, turma. 5, né? Não, a gente não está no 5 mais, não. A gente está no qual? É no 5, né? É. Explique por que a referência de George Méliès consiste em um diferencial do filme de acordo com o resenhista. De acordo com o resenhista, George Méliès foi um dos pioneiros na arte cinematográfica e, apesar de sua grande importância para a história do cinema, foi esquecido por seus sucessores. O mérito de invenção de Hugo Cabret seria, então, o de resgatar a história do cinema por meio da referência a uma figura tão importante e que contribui para o início dessa arte. Na resenha que você leu na seção Texto em Cena, os dados técnicos da obra, como duração, direção e elenco, são apresentados logo na abertura com destaque em letras maiúsculas. Como esses dados foram inseridos na resenha, a invenção de Hugo Cabret. Identifique-os. Diferentemente da resenha do início do capítulo, a desta seção apresenta os dados técnicos no decorrer do texto, conforme o autor vai comentando esses aspectos. O elenco, por exemplo, é referido no terceiro parágrafo, quando são mencionados os personagens Hugo Cabret, o pai, o tio, o guarda, o senhor Georges, Isabelle. A duração do filme citada, no quarto parágrafo, é de 126 minutos. Já a direção de Martin Scorsese é mencionada logo no início do texto. Gente, todo mundo está me ouvindo aqui? Oi, professor. Eu tô te ouvindo muito bem, professor. Então, bom.
Vamos lá, turma. No decorrer do texto, o autor destaca pontos negativos e positivos da obra. Retire do último parágrafo um exemplo de aspecto avaliado como positivo e de um aspecto avaliado como negativo. Os alunos podem citar como aspecto positivo a referência a George Méliès, a parte visual do filme, os efeitos 3D e a forma como a história foi desenvolvida sem se tornar um melodrama. Tá, a gente viu o aspecto positivo, agora vamos ver o negativo. A referência à duração do filme, que o autor considera longa demais, mas que é recompensada pela qualidade da obra. Lá, gente, o negativo está dizendo que o filme é muito longo, mas que ainda assim a qualidade é boa da obra. Estão entendendo a questão de aspecto positivo e negativo? Isso eu explico sempre, né, para vocês, né? Posso para 8? Elenque alguns adjetivos. João se sumiu, o que houve? A internet às vezes cai, às vezes volta, às vezes atrasa. Elenque alguns adjetivos utilizados pelo autor para caracterizar o filme. Vamos lá, né? Inacreditável, simples, impressionante, moderno, reverente, maduro, pueril. Pueril é infantil. Exemplar. Vocês sabiam, gente, que o sinônimo de infantil, que pueril é infantil? Não. Pois é. Você já assistiu ao filme resenhado? Sim ou não? Quem já Não, assistiu? nem tinha ouvido falar isso. Então, quem já assistiu, coloca sim. Quem não assistiu, coloca não. Aí depois, em caso positivo, você concorda com a atribuição desses adjetivos à obra? Você não vai responder, porque você não assistiu. Por quê? Você também não vai responder porque você não assistiu. Aí agora, para quem não assistiu. Se você não assistiu ao filme, essa caracterização despertou seu interesse por conhecê-lo? A forma que foi abordada, aí você teve vontade de assistir ao filme? Sim. Sim? Justifique, João, por quê? Porque eu achei interessante do jeito que. Da forma de qual o filme foi falado, foi explicado. Entendi. Você teve afinidade com a história. Sim. Ok. Com base no enredo do filme descrito na resenha, que relação é possível estabelecer entre a invenção de Hugo Cabret e a importância da arte para a sociedade? Então, vamos lá, turma. O filme contribui para a sensibilização das pessoas ao apresentar a história de vida difícil de um garoto órfão. Além disso, destaca a contribuição de George Méliès para a história do cinema,
ressaltando também a importância da arte cinematográfica. Tudo bem até aí? Sim. Então tá bom. Há alguma dúvida até aqui? Não. Não. Tá bom. Gente, quem pode ler aqui a primeira parte de resenha crítica? Eu Então vai, posso eu. ler, professor? Pode. Tá. Resenha crítica. A resenha crítica visa informar o leitor sobre uma obra e fazê-lo conhecer uma opinião do resenhista a respeito dela. Uma resenha contém um resumo do enredo Narrativa. enredo da narrativa e apresenta críticas pontuais e fundamentadas, tanto positivas como negativas, a respeito de diferentes elementos da obra, cenário, figurinos, direção, atuação dos atores, por exemplo. Além disso, deve apresentar argumentos que justifiquem a avaliação realizada e considerar a obra como um todo, ou seja, fazer uma avaliação geral. Embora a resenha crítica de todos os filmes tenha uma organização flexível em geral, seus elementos composicionais básicos são título, apresentação dos dados técnicos da obra resenhada, por exemplo, a duração, o ano e o país de produção, a faixa etária do público-alvo. Informações relevantes sobre os envolvidos na obra, diretor, roteirista, atores e etc. Resumo do conteúdo da obra e avaliação crítica sobre ela. Nossa, Matheus, foi a melhor leitura sua na minha aula desde o ano passado. Viu? Gostou, professor? Gostei. Vocês prestaram atenção nisso, gente? Em sétimo ano. Sim, professor. Não foi, João? Ele leu sem gaguejar, né? Matheus, Oi. toda vez que você for ler, é assim, tem que ser com calma. Desse jeito que você leu. Eu até parei para respirar um pouco, aí depois eu continuei lendo. Isso, muito bem. É assim que se lê. Gostei muito, tá? Gostou? A hora que eu tiver mais texto para me ler, pode me pedir que eu leio. Tá. A gente só vai trabalhar a interpretação, mas você já está lendo do jeito que eu gosto. Só falta mais um pouquinho de interpretação, mas tá bom, tá melhorando muito. Bem, turma, então é isso, tá? Até segunda, fiquem com Deus, um beijo, dá um abraço aí na família, tá? E até a próxima. Tchau, turma. Tchau, professor. Tchau, Ana. Boa semana.